A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adeuci dos Reis. Hoje nós vamos estudar a lição 6 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título O Ministério de Apóstolo. Textual. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Amados, hoje nós vamos iniciar a sessão dos dons ministeriais que estão arrolados por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Os dons ministeriais são importantes no cumprimento da missão da igreja na terra e necessário para a edificação dos cristãos. E hoje nós vamos iniciar com o ministério de apóstolo. E o nosso enfoque nesta lição é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Vamos então para o primeiro tópico, que diz: o colégio apostólico. Ponto 1. O termo apóstolo. O termo grego apóstolo, amados, vem do verbo apóstolei, que significa enviar. Apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado. Quando nós falamos de apóstolos, nós podemos ver que há uma variedade de ações que envolve o termo apóstolo. Não diz respeito somente à área teológica. Apóstolo poderia ser alguém que era designado em uma expedição, um comandante de um navio, um embaixador ou alguém que era enviado por uma instituição ou alguma pessoa nobre com uma missão. Então, apóstolo era alguém que era credenciado para representar pessoas ou instituições. Neste sentido, nós podemos ver, por exemplo, o apostolado de Cristo. Em Hebreus capítulo 3 e versículo 1, a Bíblia nos diz: considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós podemos ver, amados, que esse termo, ele originou na esfera teológica, na pessoa de Cristo, como enviado de Deus à terra para cumprir uma missão, de salvar, de libertar, de transformar vidas. Nós vemos que Jesus, ele apresentou na sinagoga em Nazaré, e ele, quando tomou o rolo das escrituras para ler, ele leu onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me enviou para proclamar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele foi enviado sobre a direção do Pai, sobre a supervisão do Espírito Santo para cumprir uma missão especial na terra. Missão esta que o próprio Jesus também ele designou 12 apóstolos enviados por ele, supervisionados por ele, capacitados pelo poder do Espírito Santo para realizar uma missão aqui na terra. Vamos então, amados, para o segundo ponto, o colégio apostólico. O colégio apostólico diz respeito aos 12 apóstolos que foram escolhidos pessoalmente por Cristo, foram treinados presencialmente durante 3 anos e meio. Os apóstolos, eles eram homens simples, homens comuns, eram homens que tinham as suas fragilidades, mas eles foram treinados porque eles ficariam no lugar de Cristo depois da sua morte e ressurreição. Eles cumpririam a tarefa de proclamar o evangelho aqui na terra para alcançar vidas para o reino de Deus. Nós vemos, amados, que os apóstolos, 12 apóstolos, que eram chamados de apóstolos do Cordeiro,
Eles constituíram a base ministerial que foi importante para a expansão do reino de Deus e da igreja aqui na terra. Nós vemos, amados, que antes deles serem encaminhados para realizar o trabalho, eles primeiramente foram batizados do Espírito Santo, receberam as credenciais espirituais para desempenhar a sua função. Eles já eram credenciados pelo Senhor, eles estavam debaixo de uma autoridade divina da pessoa de Jesus, mas agora eles receberam a autoridade para que pudessem representar o reino de Deus na unção e no poder do Espírito Santo. Vemos que Jesus capacitou os 12 apóstolos com o poder do seu nome, com o poder do seu sangue e com o poder do Espírito Santo, porque eles, na verdade, seriam os enviados de Cristo para a grande missão de pregar o Evangelho, de estabelecer, edificar a igreja aqui na terra. Vamos para o ponto 3, a singularidade dos 12. Os 12 apóstolos, amados, eles tinham característica singular, tinha características especiais que não havia em outros apóstolos que levantaram depois no livro de Atos e também nas cartas do apóstolo Paulo. Nós vemos que aqui nesse ponto o escritor lhe apresenta algumas características pessoais singulares que somente os 12 apóstolos eles tiveram. Por exemplo, letra A, nós vemos que eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Quando Jesus esteve aqui na terra, as multidões seguiam Jesus. Uns queriam receber milagres, outros queriam aconselhamentos, outros tinham a necessidade de receber algum benefício. Muitos seguiram porque Jesus multiplicou os pães e os peixes. Havia também aqueles que seguiam Jesus querendo pegar alguma falha, querendo pegar Jesus em contradição, para condenar Jesus, para acusar Jesus perante o governo romano e perante o Sinédrio. Mas neste sentido nós podemos ver que os apóstolos, eles foram escolhidos, eles foram convocados especialmente pelo Senhor. E isto fez com que o ministério destes homens, o ministério apostólico, ou seja, o colégio apostólico, tivesse um caráter singular. Eles foram chamados especialmente antes da cruz, antes da ressurreição de Cristo, para um ministério especial, um chamado especial de representação, porque eles seriam enviados com uma missão de propagar o reino de Deus. Na letra B, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Veja só, amados, Jesus, ele andou por muitas partes. No início do ministério de Jesus, ele chamou os 12 apóstolos para que eles pudessem andar com ele, ser treinado, para que eles pudessem receber o seu ensino. E eles então foram chamados para conviver com Cristo, dormir no mesmo lugar onde Jesus dormia, comer com Jesus, porque nesse período de 3 anos e 6 meses, eles estariam ali como se estivesse cursando uma faculdade, estivesse ali aprendendo aos pés de Jesus, para que eles pudessem então desempenhar uma missão muito especial, a qual eles, como apóstolos, seriam enviados. Na letra C nos diz, eles receberam a autoridade do Senhor. Veja só, amados, Jesus, quando ele chamou os apóstolos, ele então enviou os apóstolos sobre uma autoridade ministerial. Eles estavam debaixo da autoridade do Cristo.
ele estava movido pela autoridade do Espírito Santo. Então, no poder do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, eles tiveram credenciais, tiveram autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para pregar o reino de Deus, para libertar vidas. E esta missão eles receberam diretamente do Senhor. Vamos então para o segundo tópico. O apóstolo Paulo, ponto 1, Saulo, sua conversão. Saulo era um judeu da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel para ser um doutor da lei. Ele era um cidadão romano. Naquele tempo, as pessoas que exerciam relevante serviço ao Império Romano ou fosse um funcionário público que desempenhasse um papel importante, eles recebiam como prêmio a cidadania romana. Os filhos nascidos a partir daquele momento também seria cidadão romano. O apóstolo Paulo, ele herdou o título de cidadania romana pelo nascimento, ou seja, recebê-lo diretamente do seu pai, que se tornou um cidadão romano. Nós vemos, amados, que Paulo, ele era um fariseu, ele era um perseguidor da igreja do Senhor. Ele recebeu carta do Sinédrio para perseguir os cristãos. E quando ele ia para Damasco para perseguir os cristãos, para trazer preso o líder da igreja de Damasco, para açoitar os cristãos, Jesus aparece a Paulo, e quando Jesus aparece a Paulo num facho de luz, Paulo, ele caiu do seu cavalo e ele ouviu a voz de Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo pergunta: quem és, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Veja só, meus amados, naquele instante caiu por terra um homem orgulhoso e cruel. Levantou um discípulo humilde e quebrantado. Caiu por terra um velho homem, levantou um novo homem. Caiu por terra um homem carnal, levantou um homem espiritual que se tornou apóstolo do Senhor. Nós vemos, amados, que Paulo, ele quando recebeu aquele chamado de Jesus para fazer a sua obra, nós vemos que Jesus ele chama Ananias, manda Ananias ir até a rua direita, orar por Paulo. Ananias, assustado, disse: mas Senhor, ele açoita, ele recebeu autoridade para perseguir os cristãos. Jesus então fala para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Eu mostrarei o quanto é importante ele sofrer pelo meu nome. Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido e se tornou o apóstolo dos gentios. Ponto de número 2. Um homem preparado para servir. Enquanto Jesus ele caminhava para a cruz, Paulo, ele terminava os seus estudos aos pés de Gamaliel para se tornar um doutor da lei. E aqui eu aprendo que os caminhos de Deus são diferentes do caminho dos homens. E nós podemos ver que Paulo, ele era um homem preparado, ele falava pelo menos 4 línguas, era um homem de uma capacidade extraordinária. Ele, utilizando desta capacidade, se tornou um dos principais escritores do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13, ou seja, Paulo ele escreveu 13 cartas e deixou um legado grandioso para o cristianismo em todos os tempos. Então o apóstolo Paulo, ele levou uma vida sofrida por causa da pregação do evangelho. Ele sofreu açoites, prisões,
sofreu também naufrágios, mas viveu dignamente, convencido do seu chamado apostólico, a ponto de no final da sua vida ele dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos então, amados, para o ponto 3, o menor dos apóstolos. Aqui nós precisamos considerar que quando Judas traiu Jesus, quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, Judas, arrependido, ele foi se enforcar. O grupo dos 12, ou seja, o colégio apostólico, ficou faltando um. Os apóstolos, talvez ali por precipitação, tomaram a iniciativa de colocar outro apóstolo no lugar de Judas. Para isso, eles usaram um artifício muito comum na antiga aliança, que era lançar sortes. Então eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Matias. E Matias foi agregado ao quadro dos 12 apóstolos. Nós vemos, amados, que aquela atitude foi uma atitude precipitada, porque Jesus, em nenhum momento, ele deu autorização para eles fazerem aquilo, e eles também não tinham a direção do Espírito Santo. Mas nós vemos que Matias, o nome dele só apareceu naquele momento. O Novo Testamento não registra nenhum feito de Matias, o que mostra que Matias, ele foi escolhido precipitadamente para o exercício apostólico. Por outro lado, nós vemos que Paulo, ele foi um homem que foi agregado ao ministério apostólico através de Cristo. Paulo, ele não pertencia ao quadro dos 12 apóstolos, não pertencia ao colégio apostólico. Paulo também não andou com Cristo. Paulo não presenciou a ressurreição de Cristo. E estes eram requisitos que eram particular do colégio apostólico. Mas nós vemos, amado, que o apóstolo Paulo, ele, na sua conversão, quando ele se converteu no caminho de Damasco, ele então, a Bíblia registra que ele foi para a Arábia, conforme está escrito em Gálatas, no capítulo 3 e o versículo 17. Paulo viveu no anonimato durante cerca de 3 anos. Nesses 3 anos, o apóstolo Paulo, ele foi instruído diretamente por Cristo. A Bíblia não traz declarações e nem revelações acerca dos detalhes desse período de instrução. Mas certamente Jesus, ele fez uma retrospectiva para Paulo durante o seu ministério. Vemos também que a Paulo foi revelado coisas extraordinárias que nenhum outro apóstolo tinha conhecimento. A Paulo foi revelado o mistério que foi aplicado através de Cristo na nova aliança, o ministério, ou seja, da redenção, o mistério da redenção. O mistério da redenção foi revelado para Paulo, e este mistério estava oculto antes da fundação do mundo. E Paulo, ele recebeu a revelação e descortinou este mistério, informando que os gentios também faziam parte do plano da redenção. O apóstolo Paulo chegou a ponto de dizer que o que ele aprendeu, ele não recebeu de homem algum. Nós podemos ver que até mesmo na celebração da Santa Ceia, é comum o celebrante ler aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, onde Paulo diz: o que eu recebi do Senhor. Então veja só, Paulo teve revelações extraordinárias acerca do ministério apostólico, recebeu revelações extraordinárias para trazer à luz a edificação da igreja, os mistérios que foi revelado. Então nós podemos ver que o apóstolo Paulo,
ele recebeu diretamente do Senhor estas revelações, aqui dando autenticidade ao seu ministério apostólico como um dos 12 apóstolos. E nós podemos ver que as igrejas que o apóstolo Paulo ele levantou, que ele criou, elas se tornaram o selo de autenticidade do seu ministério. Vamos então para o tópico 3. A apostolicidade atual. Ponto 1. Ainda há apóstolo? Aqui uma pergunta, amados. Ainda há apóstolos? Se nós observarmos esta pergunta no que diz respeito aos apóstolos, ou seja, aos 12 apóstolos, ao colégio apostólico, não existe mais. O colégio apostólico, ele foi singular, ele foi único. E nós podemos ver que o colégio apostólico, ele se tornou único porque eles foram escolhidos pessoalmente, foi treinado presencialmente, com uma missão especial. Cristo, ele teve um trato diferenciado com os 12, porque os 12, eles iriam ser enviados com uma missão extraordinária de representar o próprio Cristo diretamente. Então nós podemos ver que o plano de Cristo para o colégio apostólico não ficou somente no âmbito da igreja primitiva. O Senhor apresentou planos para eles durante os tempos da eternidade. Certa vez o apóstolo Pedro, ele pergunta para Jesus, em Mateus, no capítulo 19, versículo 27 e 28, Pedro, ele pergunta para Jesus: nós deixamos tudo para te seguir, que recompensa nós teremos? Jesus então responde para Pedro que quando o Filho do Homem assentar no seu trono, no seu reino, eles assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso era uma projeção, amados, que ainda acontecerá no milênio, quando Cristo ele assentar para reinar, para governar o mundo depois da grande tribulação. Nós vemos também que em Apocalipse, no capítulo 20, nós vemos ali, capítulo 21, versículo 14, nós vemos ali o nome dos 12 apóstolos, dos 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Veja que privilégio! Eles tiveram um privilégio grandioso, porque também tiveram uma missão muito importante. E Jesus, ele é grato sobre tudo aquilo que nós fazemos para ele. E o que os apóstolos fizeram para Jesus, de maneira nenhuma, eles ficarão sem receber a sua recompensa. Então nós vemos que neste sentido, amados, não existe uma sucessão apostólica, eles são únicos. Vamos para o ponto 2. Apóstolo fora dos 12. Existe apóstolo fora do colégio apostólico? A resposta é sim. Haja vista quando nós olhamos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, nós vemos ali regulamentado o ministério apostólico. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios foram escritas entre os anos 60 até 64. Nós vemos ali muitos anos depois da morte de Cristo, Paulo ainda regulamentando o ministério apostólico. Então nós vemos, amado, que o ministério apostólico fora dos 12, ele foi regulamentado aqui na carta de Paulo aos Efésios e também na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 28. Neste sentido, amado, nós podemos ver que o apostolado, ele refere também a um dom ministerial. Muitos homens foram levantados como apóstolos na igreja primitiva, como, por exemplo, Barnabé, Silvano, Silas, Andrônico.
Então, veja só, muitos deles foram levantados com este ministério apostólico. Então, nós vemos aqui que o ministério apostólico, ele tinha uma função e tinha uma representação especial na igreja primitiva. Vamos então para o ponto 3, o ministério apostólico atual. Veja só, amados, existe sucessão apostólica? Se nós observarmos, amados, no modelo dos 12 apóstolos, não existe sucessão apostólica, nem no modelo dos 12 apóstolos, nem nos modelos dos apóstolos que diz respeito ao ministério apostólico. Apóstolo é alguém que é enviado com uma missão. E quem envia com uma missão exerce autoridade sobre ele, exerce uma supervisão sobre ele. O ministério apostólico faz com que aquele que é enviado tenha supervisão de uma igreja e tenha uma unção do Espírito Santo capacitando para fazer uma obra especial. Então, neste sentido, nós podemos ver que no que diz respeito à atualidade, não existe sucessão apostólica. Muitas pessoas acreditam que os apóstolos eles foram substituídos ou sucedidos por outros. Isto não é verdade. Os apóstolos morreram apóstolos. Pedro, ele continuou apóstolo até morrer. Alguns acreditam que Pedro, ele se tornou papa em Roma. A realidade é que Pedro nunca foi papa e nunca esteve em Roma. Isso é utilizado como justificativa de uma ideia que foi criada na Igreja Católica. Vemos também, amados, que esta ideia é utilizada para justificar a existência papal como uma sucessão de Pedro, o que não é verdade. Então nós podemos ver que o ministério apostólico, ele tem um caráter especial, mas ele não tem sucessores. Nós vemos que nos dias de hoje há também o ministério apostólico. O ministério apostólico atual são pessoas enviadas sobre a supervisão de uma igreja, sobre a direção do Espírito Santo. São pessoas desbravadoras, são pessoas que vão para outros países, são pessoas que vão para outras tribos, pessoas que vão para longe para desbravar, para implantar o reino de Deus, para expandir o reino de Deus na terra. Assim, amados, aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, com os missionários Daniel Berg Gunavingre, que foi enviado a esta pátria, foi enviado a esta nação, com uma missão de trazer o evangelho a esta pátria. Eles são considerados apóstolos nos tempos atuais, porque eles foram enviados sob a supervisão da igreja na América e vieram sob a direção do Espírito Santo. Tanto que eles aqui foram enviados e tiveram uma boa representação e o reino de Deus cresceu com o serviço prestado por esses homens de Deus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma excelente aula.